Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e estamos na final. Agora vale taça, vale sair dessa fila longa e fechar o ano com chave de ouro. Santa Cruz já tomou conta de mim. E viemos aqui com o já tradicional pré-jogo, Santa Cruz e Barra, jogo válido pela final da Série D 2025. Quando eu comecei a gravar esse vídeo lá atrás, eu ficava contando rodada a rodada e pensando na minha cabeça se o Santa Cruz conseguiria seu objetivo. E sim, o Santa Cruz está na final, já subiu de divisão e agora joga por um título, por uma taça. Apesar da gente entender que é uma divisão abaixo e que a gente não deve voltar, é importante ser campeão, sair dessa fila incômoda e uma tacinha na sala de troféus. Não faz mal a ninguém. Então bora simbora, partiu o final. Antes de mais nada, queria pedir a colaboração de vocês, deixa teu like, comenta aqui no vídeo, se inscreve no canal, é importante para engajar. Tem a opção de hypar também o vídeo aqui, então se vocês puderem ajudar aí, agradeço demais. Antes de chegar nas escalações, eu queria falar da torcida do Santa, que é um tópico que é essencial para a gente traçar essa final. Mais uma vez a torcida deu show. Quando eu tô gravando esse vídeo, acabou de sair uma parcial de 43.400 ingressos vendidos. A torcida tá aí polvorosa, pra recorde, pra não recorde, mas eu acho que isso é o menos importante, acredito em vocês. Seria ótimo pro nosso ego chegar lá na capacidade máxima da arena, completar. Faltam só 2.000 pessoas, é possível que o Santa Cruz consiga. Mas pra mim o mais importante foi essa reconexão que a torcida teve com o time. A torcida do Santa Cruz nunca abandonou o time, obviamente, mas houve uma reconexão assim histórica nesse ano de 2025. Eu peguei um recorte, vou colocar aqui na tela, eu tinha escrito lá no meu Twitter, uma coisa impensada para qualquer clube aqui do estado, eu acredito que até da região. O Santa Cruz conseguiu colocar uma média aí de 40.000 torcedores num recorte de 5 jogos. Desde o jogo lá do Sergipe até agora o jogo do Barra. Só o jogo do Sergipe que foi um pouco menor o público por conta da limitação da Polícia Militar. Eu não sei se vocês lembram, mas isolaram uma parte de mais ou menos 6.000 lugares para isolar a torcida lá do Sergipe. Foi na superior e na inferior. Depois teve uma grande reclamação pública do Santa e aí o governo e a Polícia Militar ajustou para os outros jogos, aumentando a capacidade da arena. Mas o fato é que nesses jogos a média de Santa Cruz vai ficar superior a 40.000 pessoas. Você colocar 40.000 pessoas num estádio como é a Arena Pernambuco, 5 jogos seguidos, é um negócio assim espetacular. Eu também perguntei lá no meu Twitter, para quem não tinha comprado ingresso, qual a maior dificuldade. E assim, para além dos grandes eventos que vão acontecer no mesmo dia na cidade, que é o Samba Recife, tem uma meia maratona também, que envolve um público legal, envolve todo um staff. Se você for pensar, muitas pessoas me responderam que, ó, pensei na parte financeira e não vou pro jogo. Muitas pessoas que utilizam o transporte por aplicativo estão rodando, é um dia lucrativo, então eles não podem abrir mão dessa renda, desse recurso, né, de estar transportando as pessoas para essa meia maratona, para o Samba Recife, que é um evento gigantesco. Então assim, o Santa Cruz já ter colocado 43.400 pessoas na arena é assim um negócio surreal, porque além disso, todo mundo já sabe das dificuldades de mobilidade da arena, também reclamaram muito disso. Muitas vezes, vários torcedores precisam sair andando da arena para a estação Cosme Damião ou andando da arena para Camaragibe. Eu já vi diversas pessoas dizerem que fazem isso, porque realmente a mobilidade não chega, né? Nesses jogos de recorde que vocês viram aí da arena, existia um esquema de mobilidade muito melhor, existia ônibus direto do derby para lá, existia uma linha de metrô exclusiva para levar. O Santa Cruz, o esquema de operação é às vezes estender uma hora e meia a mais e nada mais do que isso. Os ônibus, por conta do engarrafamento, não conseguem fazer a viabilidade Estação Cosme Damião e Arena de Pernambuco. Então assim, 43.400 pessoas. Se não chegar mais nenhuma pessoa na arena e o público for 43.400, é um negócio assim espetacular. É um dia de sábado com grandes eventos na cidade, então eu queria parabenizar de antemão a torcida do Santa Cruz, essa sinergia e esse abraço que a torcida deu no clube nesses últimos 5 jogos. Não só nesses últimos 5 jogos, lá na primeira fase a gente também lotou a capacidade máxima do Arruda, que era ali 28, 30, a gente sabe que tinha um pouco mais, mas assim, o que a torcida do Santa Cruz fez esse ano é de se aplaudir, é de se exaltar, porque um recorte desse, como eu disse, com 40.000 pessoas em 5 jogos seguidos, é brutal. Para além das pesquisas, é a reafirmação que se trata de uma torcida das maiores do Norte e Nordeste e com presença, que lugar de torcedor é no estádio.
Bem, indo para a parte mais difícil da coisa, que é o jogo em si, né? O Santa Cruz vem de uma atuação muito ruim diante do Maranhão, uma atuação preocupante. Mas agora é pensar que a gente passou de fase, é uma final, a mobilização é um pouco diferente, principalmente ali dos jogadores, a motivação de ser campeão é diferente. E vamos esperar que o Marcelo Cabo encaixe o time, que Marcelo Cabo possa ter uma leitura melhor de jogo, deixe de ser teimoso e que escale o time da forma que ele consiga ser mais ofensivo e produtivo nesse jogo de ida, porque a gente vai precisar abrir uma boa vantagem do Barra, que é um time perigoso, é um time chato, mas que ainda não enfrentou uma pressão da torcida contrária. É importante dizer isso, porque se isso afeta nossos atletas, imagina os atletas adversários. Então, o Barra precisa ser testado num contexto desse, de um estádio cheio, e o Santa Cruz precisa ser ofensivo para levar uma vantagem lá para Santa Catarina. Escalação. Eu vou colocar aqui a escalação que eu acho que Marcelo Cabo vai fazer e depois eu faço um comentário do que talvez eu alteraria. O Santa Cruz deve ir a campo com Roquenei no gol, Totti na lateral direita, William Alves e Eurico na dupla de zaga e Rodrigues na esquerda. Os dois volantes, Pedro Favela e Wagner Balotelli. O meio, William Júnior. Na frente a gente deve ter Giovani, Thiaguinho e Galhardo. Essa é a escalação que Marcelo Cabo deve colocar em campo, com algumas dúvidas, obviamente. Ali no meio, eu preferia Pedro Favela ao invés de Gabriel Galhardo, mas Marcelo Cabo pode escolher por Galhardo. Ali na lateral esquerda, Rodrigues não foi bem no último jogo. Talvez abra espaço para uma volta de Natan, mas eu manteria Rodrigues. E no ataque a gente tem aquela incógnita, Renato tá voltando de lesão, então talvez Marcelo Cabo deixe ele para o segundo tempo. Adailson nunca entrou de frente, então eu não acho que vai ser agora. Eu acho que ele deve voltar com o Thiaguinho ali pela direita. E a possibilidade de Thiago Galhardo não jogar não existe porque Ariel se machucou. E eu não acho que ele vai improvisar Adailson ali ou Renato. Então acho que o time deve ser esse. O fato é que o time precisa desempenhar, precisa produzir. No último jogo a gente teve muitas peças que jogaram bem durante o mata-mata, mas que caíram de produção. O William Júnior não foi bem porque estava muito deslocado pela esquerda. Giovani, que estava muito deslocado na direita, precisa voltar à origem dele, que é jogar do lado esquerdo. Eu acho que os volantes ficaram meio atrapalhados por jogar ali, ficaram meio sem posição. Tinham 3 volantes e eles tiveram dificuldades. Totti, querendo ou não, é um incremento defensivo com relação a Yuri Ferraz, então já pode liberar um pouco mais o lateral esquerdo. Então existe a opção de por Natan ser um lateral mais agudo, mas Rodrigues também faz uma boa saída de bola. Eu acho que o Santa Cruz não pode cair na armadilha que caiu contra o Maranhão. Tentar segurar demais a partida, tentar ficar precavido demais, até porque a necessidade é outra. O primeiro jogo é no Recife, o Santa Cruz precisa fazer um resultado e levar para fora de casa. Então o que eu espero é que as peças voltem a jogar bem, né? O conjunto volte a funcionar. Eu sei que existem prognósticos preocupantes. Obviamente, Galhardo faz um tempo que não joga bola. O próprio Thiaguinho que eu coloquei aqui na escalação. A gente tem vários problemas, principalmente no ataque, mas é pensar que é o último jogo. Faltou um algo a mais no jogo da volta contra o Maranhão, mas o que faltou naquele jogo pode sobrar nesse. Eu não vou dizer que faltou disposição, mas eu acho que faltou foco, faltou concentração. Então esse time muito mais concentrado pode fazer um jogo melhor do que aquele que fez e vamos torcer também pela nossa sorte. A gente escreveu uma história tão legal até agora, então vai que Galhardo desencanta, vai que o Santa Cruz consegue 2 gols de bola parada, vai que o William Júnior marca seu gol que já tá um tempo que tá aí no jejum. Thiaguinho voltando, vai que acerta alguma coisa. Por mais que a gente já tenha passado por vários mata-matas, a final tem um tempero diferente, a final tem uma mobilização diferente. Então eu espero que os jogadores entrem muito focados, muito concentrados, acertem o que sabem para a gente sair com um resultado positivo. Quanto ao Barra, é um time jovem lá do sul do Brasil, um time que tem investimento da Europa, do Hoffenheim. É um clube que já é formador, que tem uma estrutura muito boa e que a tendência deve ser formar jogadores para vender lá para a Europa, nos contatos que ele tem em Portugal, na própria Alemanha, levar jogadores daqui para o Hoffenheim. Se você for pensar que é um time que tem uma estrutura muito acima da divisão, isso deu resultado, né? É um time que tem uma filosofia de jogo um pouco mais ofensiva, é um time muito forte, é um time muito parecido com o América de Natal quando se diz respeito ao porte físico dos jogadores. É muito difícil você achar alguém abaixo de 1,80, os jogadores mais rápidos, mais físicos. Tem um goleiro, acredito que é Wagner o nome dele, muito bom. O atacante Bernabé, que não é tão alto para os padrões do time, mas ele é muito parecido com o Clecione do Maranhão, tem uma mobilidade, ataca muito ali o espaço vazio deixado pelos zagueiros. O camisa 10 dele também tem uma transição em velocidade muito perigosa, né? É um time forte também na bola parada por conta do porte físico, mas não deve ser nada diferente do que o Santa Cruz já enfrentou nessa Série D. Por mais que tenha todas essas valências aí de estrutura, essas valências físicas e tudo mais,
Eu assisti 2 jogos do Barra, o nível é muito parecido na Série D. Eles chegaram nessa final com mérito, ganharam 2 vezes da Inter de Limeira, mas a gente não tá falando de um time muito acima, e principalmente porque eles vão enfrentar esse contexto que eu falei no início, de um estádio lotado. Isso pode inibir muito os jogadores dele. E na volta também o Santa Cruz já vendeu todos os ingressos. Então, assim, o Santa Cruz vai estar apoiado jogando aqui, jogando lá. É possível que até em Santa Catarina seja a maioria nas arquibancadas. Então, assim, para esses 2 últimos capítulos na Série D, primeiramente focando no jogo do Recife, eu acho que o time tem tudo para dar uma volta por cima dos últimos jogos, que talvez não tenha ido tão bem. Consiga o resultado, seja efetivo, para que, repito, não acredito que a gente vai matar no primeiro jogo, mas levar uma boa vantagem lá para Santa Catarina e de fato decidir fora de casa, para um apoio também grande. São 500 pessoas, mas essas 500 pessoas vão fazer frente como as 3.000 fizeram lá na Arena das Dunas, e o prognóstico é positivo. O campo pode me desmentir, pode acontecer tudo errado e realmente as coisas não funcionarem. Mas eu acredito que a gente vai sair sim amanhã com uma vantagem ok. Não acho que a gente mata já o confronto, mas eu acho que a gente sai com uma vantagem boa e vai decidir o jogo na próxima semana para trazer essa taça para casa. E vocês, arriscam algum placar? Para mim, amanhã vai ser 2-0 pro Santa Cruz, com muito aperreio, obviamente. Rock Kennedy pegando tudo, mas eu acho que vai ser 2-0 pro Santa. Eu queria que vocês arriscassem o placar aqui também nos comentários. Fariam alguma mudança na escalação? Deixaria algum jogador aí no banco? O que é que vocês pensam? Deixa aqui nos comentários tua opinião. Então é isso, deixa teu like, se inscreve no canal. Sábado é dia de Arena Pernambuco, o Last Dance do Santa Cruz em 2025. Vamos fazer uma festa boa e tomara que o time corresponda em campo dessa vez. Tamo junto, aquele abraço. Valeu!